Bem-vindos! Estamos aqui, eu, Carla Salvani e Renata Godoy, inquietíssimas com o que tem acontecido. São muitas notícias, lógico que a gente tem gostado muito de muitas coisas, mas dessa vez nós estamos aqui por um assunto muito sério, que é a questão do breaking. Ontem, dia 9 e dia 10, que foram os dias do breaking, já me incomodou demais, porque eu não tinha acesso às danças das meninas, das big girls. Estava muito difícil ver, ao contrário dos b-boys, que eu tive facilidade de ver. Então, já achei uma diferença feita com as meninas. Foi muito mais difícil ver. E aí, Renata, você conseguiu ver? Você teve facilidade em assistir o breaking das meninas? Olha, não tive nenhuma facilidade, para te falar a verdade. Não estava realmente igual, né? O masculino para o feminino. Achei que estava até meio xoxo, para te falar a verdade. Olha aí. Essa foi a impressão que passou, né? Não sei se é porque a gente já estava meio cansado de Olimpíadas, não sei, talvez seja isso. Eu prefiro achar que não, porque eu sou a pessoa que gosta de esporte, quis acompanhar de tudo um pouco, e, assim, na medida do possível, que todo mundo ali estava acompanhando, e o breaking, por ser uma coisa nova, né, nas Olimpíadas, eu achei que teria muito mais repercussão positiva, né, sem falar aí desse babado da australiana. Então, justamente, essa questão, esse babado, você falou bem, né? O que me incomodou demais, eu falei, gente, eu já tive dificuldade de ver as meninas, né? Não vi muita reportagem, eu não vi muitas postagens das competidoras de breaking, e até que uma doida australiana dançou tiro zero. Pronto, aí isso virou notícia. E isso me incomodou demais, porque ela passou na frente de tudo que era importante na Olimpíada, fazendo uma palhaçada. Exatamente. E Assim, só Carla, se fala de breaking dessa palhaçada. pois é, esse é o porém. Pelo tanto que eu acompanho o esporte, várias modalidades, assim, quando você tem a inserção de uma modalidade nova dentro dos Jogos Olímpicos, isso vai sendo falado, vai sendo construído, vai sendo colocado aos poucos. E na hora que aquele esporte novo aparece ali, tem sempre muita gente em cima, muita gente querendo ver, querendo saber como é, o que é, e eu senti falta, inclusive, disso. Antes aí dessa polêmica da australiana, não é possível que eu não tenha acompanhado, porque assim, eu vivo dentro do esporte, então não me aprofundei no breaking, mas assim, as notícias esportivas eu sempre acompanho, então faltou um pouco disso. Tudo que a gente vai pesquisar agora vem para o caminho de tipo, estávamos pensando em trazer mais os jovens para o conhecimento ou para participar mais dos Jogos Olímpicos. Já não gosto dessa fala. Não gosto mesmo dessa fala, mas aí depois a gente pode comentar sobre isso. Vamos falar da menina, da doida do breaking aqui. Sim, mas você tem razão. Já nessa introdução que você deu, Renata, você tem razão, porque assim, faltou fundamentação, né? O que está sendo feito, o que está sendo buscado, quais são os critérios, quais são os parâmetros, o porquê do breaking ter entrado nas Olimpíadas, qual é a história das Olimpíadas, afinal de contas, são quase 30 anos que a dança esportiva pleiteia entrar nos Jogos Olímpicos, a dança esportiva, desde 1997, esporte olímpico, já adequando as suas regras, todos os critérios, tudo direitinho, regulamento, para estar de acordo com os outros esportes. Isso não foi nada falado, simplesmente, pessoal, para hoje tem o breaking em Paris. Oi? Então tá, coisa esquisita, né? Do nada. Assim, você que é da dança, que está introduzida nesse mundo há muito tempo, tem todo esse conhecimento, mas e o leigo?
E o leigo? E quem não está entendendo nada, não sabe qual é o critério, como que foi feita essa seleção para essas pessoas chegarem até as Olimpíadas, né? Porque para disputar uns Jogos Olímpicos, você tem que ser muito bom no seu país, ok? Até Exatamente. aí, nunca se ouviu falar de breaking. Quem ouve falar, quem escuta, é quem está nesse meio, quem sabe alguma coisa. Aí deram uma leve pincelada e, de repente, joga tudo isso no colo e vem uma menina, faz um negócio lá, uma palhaçada, como você disse, e a gente fica aqui sem entender. Eu não sei regras de break, mas entendo um pouco de dança e de esportes e de Jogos Olímpicos. Por isso falo para você, eu não concordo com essa fala de para trazer os jovens, nós inserimos alguns esportes X, Y, Z, que é o que a juventude gosta. E a gente faz o quê com os outros esportes, então? Vamos caindo no esquecimento? Né? Sou contra, sou muito contra. Eu acho que as coisas têm que ser levadas no paralelo, né? Mesmo porque nós temos aí uma história, toda uma bagagem, muitos atletas que penaram muito para conseguir uma medalha olímpica, né? Então, assim, quando essa pessoa vem e apresenta qualquer coisa, sei lá, enfim, ela disse que ela estava expressando, né? Na minha ignorância, do pouco que sei do breaking, se ela vai para esse caminho mais do expressando, mais o cultural, já não consideraria esporte. Mas, né? Tá, né? Não é para considerar esporte, porque se a gente não entende o critério, se a gente não entende como é que a pessoa chegou ali, com quantas pessoas ela competiu para ser melhor do mundo, porque tem que ser considerado melhores do mundo, né? Estão ali os países que estão sendo representados. Sim. Deixa muito a desejar. Mas aí, dentro do que você falou, a primeira questão é toda a Olimpíada, pelo que eu tenho acompanhado, talvez você possa me corrigir, mas até onde eu tenho acompanhado, toda a Olimpíada entram 4 esportes novos e saem 4 esportes. Qual é o critério para isso? Bom, eu fico imaginando que são esportes que estão mais fortes, mais na moda, ou que movimentam mais dinheiro, e saem aqueles 4 esportes que não deram muito certo, que não teve muita representatividade, ou que não vendeu muito ingresso, alguma coisa assim. Tem que ter algum parâmetro, né? Então, recentemente, a gente sabe que o futsal saiu, o xadrez saiu, como outros esportes, acho que o softball está entrando, tem outros esportes, tem até esporte novo que eu nem conhecia, não tinha ouvido falar e diz que é antigo, mas enfim. Então, tem esse fluxo, a gente tem que entender também disso. Se o parâmetro é jovem, surf, skate, ok. De qualquer forma, a gente sabe que esses esportes têm representatividade, porque isso é um parâmetro muito importante. O esporte tem que ter representatividade nos 5 continentes, né? As pessoas têm que conhecer e tal. Isso era uma das coisas que a dança esportiva enfrentava, porque ela tinha que ser desenvolvida na América Latina e na África, que eram os 2 continentes que a dança esportiva era menos conhecida, então ainda tinha que ter esse trabalho, né? Então, ok, natural de novo. E o breaking é o que você está falando, ele é muito mais visto na cena cultural, junto ao hip hop, e de repente Paris decidiu, porque pelo jeito, Renata, pelo que eu entendi, entraram 4 esportes, saíram 4 esportes, e o breaking é um esporte que o país sede tem direito de escolher. Então, eu lembro que quando foi o Japão, eles escolheram o beisebol, porque os japoneses amam beisebol, mas percebe, tem um porquê, né? Sim. Tem um motivo. E é o próprio povo, é o gosto do povo que está recebendo a Olimpíada, muito razoável. Enfim, não sei qual foi a ideia da França, mas foi escolhido o breaking, ok. Mas o breaking não tinha essa adequação, não tinha esse preparo. Pelo que eu entendi, as pessoas do breaking não
não tinham essa aspiração de participar de Jogos Olímpicos e, pelo contrário, eles não receberam bem essa ideia. Nós não somos esporte, nós somos cultura, da onde vem isso? Então, já começa a crise daí, porque, pelo que eu entendi, dividiu o povo da cultura hip hop. Assim, Carla, não é claro nunca quais são os critérios que eles usam para tirar ou para colocar as modalidades. É uma coisa meio que interna, né? Ali que a gente sempre fica no subjetivo, a gente nunca consegue nessa clareza. Olha, estamos tirando porque não teve, sei lá, não teve público. Estamos tirando porque 10% da população, enfim, parou de praticar esse tipo de esporte, o que eu acho um erro. Porque se nós temos aí essa consciência do esporte, então eu olharia para o lado aonde nós estamos errando, que as pessoas não se interessam mais pela modalidade X ou Y. Tudo bem que as coisas melhoram e novos esportes vêm, e eu acho que o ideal seria crescer aquilo. Não, eu vou tirar esse, porque as pessoas não praticam mais. Não é horrível saber que as pessoas não praticam mais algum tipo de esporte? Para mim é horrível. E é estranho você desmotivar as pessoas, né? Exatamente. Vai contra o espírito olímpico, inclusive, não? Pois é. Então, essa questão do breaking, ela me pegou de um jeito porque a dança esportiva é algo que já estava tão mais bem preparada para entrar de alguma forma, e por quê? Por que não? Por que atropelaram tudo e colocaram o breaking, né? Não foi claro, assim, os tipos de... Normalmente, nós temos alguns tipos de competição, os atletas participam ali de um pan-americano, de um sul-americano, né? Vão cumprindo etapas para que a gente chegue no... o cara é muito bom, a menina é muito boa, ela ganhou isso, isso e isso, né? Ela vai fazer parte da equipe X. Tem o porquê. A gente consegue ali selecionar os melhores do país em algumas modalidades que, pelo que eu conheço, é assim. E aí forma-se a equipe lá. Olha, então, na equipe de ginástica, nós precisamos de 5 atletas, 10 atletas, não sei o número exato. Né? Que fazem trave, faz solo, faz salto, e aí vão passando por etapas, aí ano a ano vai sendo construído. Sim. Vai ficar na equipe ou não vai ficar na equipe? É bom o suficiente ou não é? Lesionou, tem outro para colocar? Normalmente é isso. E a ginástica também funciona por ranking? É pontuação? Sim, então, sim, justamente. E na dança também, né? É o que eu falava quando eu era presidente da Confederação Brasileira de Dança Esportiva. Existe um ranking, então você faz seletivas, você vai crescendo. Então, primeiro você vai ser um campeão da sua cidade, depois um campeão estadual, para depois ser um campeão nacional e aí partir para as competições internacionais. E isso é o esperado. Aí você fala assim, fizeram seleções aqui no Brasil para o breaking? Não, fizeram umas seletivas mais parciais, só com algumas pessoas. Daí o Red Bull, que é um dos maiores campeonatos há anos, sabe? O mais forte, mais bem estabelecido, o mais respeitado entre eles, não foi considerado o ranking do Red Bull? Como assim? Então, coisas muito mal explicadas, tanto internamente, que eu acompanhei as questões, né, da cena do breaking e muitas revoltas, muitos baixo-assinados, muitos documentos que tentaram fazer uma coisa mais transparente, mais justa, e não conseguiram. Mas o que a gente vê é que foi geral, foi muito mal organizado, nada transparente, ao contrário do que a gente espera. E aí chega a australiana lá no breaking feminino.
Então, gente, olha, não se ofendam com esse título aqui, o breaking feminino nota 0, é só em relação à atleta australiana, porque É, as atletas estão de parabéns, e se nós estamos aqui conversando em defesa das atletas, tanto do feminino como do masculino, dos atletas que se empenham. E aí acontece uma palhaçada na seletiva ou uma palhaçada no momento dos Jogos Olímpicos. É isso, né, Renata? a questão da avaliação do breaking, para mim, ela é tão subjetiva que ela gera essa margem do desrespeito com as outras atletas. Porque essa australiana, pelas notícias que eu li aí, ela coloca, não só ela, como as pessoas que estão defendendo, como se era aquilo ali que ela tinha para expressar e aquilo foi aceito. Enfim, os juízes não interpretaram bem. Isso é tão subjetivo que você acaba denegrindo a imagem da dança como um todo, na minha opinião. Sim, sim, e do né? sistema. Você não tem clareza dos critérios. Se você, Sim. assim, se ela foi lá ou fez isso como, porque tem vários tipos de notícia rolando por aí, né? Fez Sim, isso como forma claro. de protesto. Fez isso como forma de protesto. Peraí, né? São os Jogos Olímpicos, sabe? Onde está o respeito? Onde estão os valores olímpicos quando você coloca uma pessoa para representar o seu país? Ela não está só desrespeitando o país dela. Ela está desrespeitando toda uma classe esportiva, ela não está desrespeitando só a modalidade breaking. Né? Quando você se presta a um papel desse, se realmente ela fez isso como forma de protesto, eu acho péssimo. Acho péssimo, acho horrível. Eu acho que a confederação, o COI, todo mundo deveria se posicionar em relação a isso. Primeiro, para que tudo ficasse muito claro, né? Qual era o critério, qual não era o critério, o que foi avaliado, o que não foi avaliado. Assim como quando a gente não entende uma nota na ginástica artística, a gente vai ali, pede a revisão, e aí, quando gera uma polêmica lá na televisão, alguém explica para o jornalista, para o repórter, e fala: olha, não, é porque a pessoa, quando ela faz o movimento X e não sei o quê, e ela não elevou a perna no tanto possível, ela perde 0,10. Tem todas essas coisas. Ou então, porque quando ela fez o salto, o quadril dela estava baixo. Coisas que pessoas que não têm o envolvimento com o esporte não vão saber falar. Claro, mas aí é que está. Mas é o respeito que você tem pelos jornalistas que estão presentes, pelos leigos que estão assistindo, pelos árbitros que estão lá e não estão trabalhando, não estão brincando, entendeu? Uhum. Então, você vai me desculpar, lá não tem espaço para manifestação nenhuma, para ativismo nenhum. É como você consegue imaginar Rebeca Andrade entrando na hora do solo dela e ela resolve, em vez de fazer o solo, eu vou imitar um bebê, andar de 4 e pôr o dedo na boca. O que é isso? Não é um desrespeito ao público que pagou o ingresso lá para assistir? Ou o árbitro que está lá sentado, ou X. Isso é um absurdo, não tem espaço. E, para mim, eu vejo ainda, pensando no movimento olímpico, merece não só uma punição dentro do ambiente esportivo, mas até fora. Claro. Porque tem muita coisa em jogo aí, além do ambiente esportivo. E o respeito, né, é um dos valores olímpicos, respeito às pessoas. Ela desrespeitou o país dela, ela desrespeitou a modalidade, ela desrespeitou os Jogos Olímpicos como um todo. E assim, se a gente quer credibilidade, a gente tem que fazer por merecer. Eu sei que assim o breaking vem querendo conquistar o espaço há um bom tempo, assim, é muito discriminado, marginalizado, enfim. Tem todo um histórico, mas se você quer pleitear alguma coisa, tem que ser da forma correta, né? Tem que ser de uma forma.
E foi uma tremenda conquista do breaking estar lá. Uhum. E tinha Poderia que ser ter sido muito melhor aproveitado, né? Não, eu acho que é só ela mesmo que fez uma tamanha besteira, porque assim, o breaking foi bem representado, foi bonito de ver, né, teve todo um empenho. Agora, o que me dá revolta, imagina, eu nem sou do breaking, nem posso falar muito do breaking também. Eu como você, eu conheço das regras enquanto dança esportiva, que eu fui presidente da confederação, mas também tem um limite. Mas a questão é essa. Eu fico pensando nos atletas, nas atletas que deixaram de ir. Eu li alguma coisa a respeito. Li alguma coisa a respeito dela, Rachel, né? O nome da moça. Ela se sentia discriminada por ser a única mulher, né, no país dela, e então ela ficou muito feliz de ser a escolhida do país dela para representar, porque é uma modalidade preferencialmente masculina. Tá bom. Se é tudo isso mesmo que ela está falando, se realmente passou tudo isso e ela fez isso como forma de protesto, tem alguma coisa que não encaixa, assim, e é uma pessoa assim, estudada, pelo que eu vi, é uma professora, tem até doutorado, se não me engano, né, em hip hop, danças urbanas e no break. Doutorado em cultura urbana, pelo que eu vi. Tá, e aí, fica, né? mesmo sabendo que o breaking é algo novo, que é a primeira vez que as pessoas vão ter mais contato com isso. Mesmo que não seja algo que ela fez para chocar, né, como forma de protesto, será que era o momento? Será que era o momento de trazer algo tão chocante? Né? O pouco que eu vejo, as batalhas de breaking ali são coisas legais e o pessoal entende super bem e é super legal e poderia ter sido transformado num negócio bacana que talvez trouxesse até as outras danças depois para os próximos jogos. Mas não, ela com essa atitude dela, ela acabou com qualquer chance. Sabe? Desmoralizou a dança. Desqualificou a dança como um todo. E é um absurdo, porque ganha muito mais atenção do que a parte que foi legal, né? Isso também é revoltante. Mas será que não era isso que ela queria? Eu fico aqui pensando, será que não era isso que ela queria? Palhaça, por isso que eu acho que ela deveria ter uma punição além dos Jogos Olímpicos, porque se você pensar que são 16 vagas para mulheres, 16 vagas para homens, são só 16 no mundo. Pois é. 16 não, 15 e 15, porque 2 vagas já é para a França, tá certo? Do país da França. Então, sabe? Bom, no mínimo um posicionamento do COI eu esperava. No mínimo. Exatamente. No mínimo, porque passou pela Confederação Australiana, né? A Federação Nacional, passou pelo Comitê Olímpico também australiano, que está acima, passou pela WDSF, que coordena todas as danças, não poderia ter deixado passar. E assim vai subindo até o COI, né? Mas desqualifica a dança, atrapalha o movimento. E agora você pega as notícias que estão saindo, assim, a minha visão, o que eu estou entendendo das notícias é que eles estão se esquivando, né? Estão todos se esquivando, colocando como sinal, nossa, que pena, foi mal interpretado, né? O público não recebeu muito bem. Será que é o público que não recebeu muito bem? Será que não existe um planejamento quanto a isso? Não tem um mínimo de senso de é a primeira vez que estou apresentando isso, estou apresentando nos Jogos Olímpicos, todo mundo está de olho nisso e eu vou deixar passar algo dessa maneira? Então, eu ainda levantei aqui os valores olímpicos da racionalidade. Então, você não sabe o que você está fazendo lá, sabe?
Eu vejo isso como um absurdo, como um desrespeito, principalmente aos atletas sérios, entendeu? Recentemente eu vi alguma postagem sobre Olimpíadas antigas, não sei se você lembra, Renata, que tinha um competidor, acho que era da Nova Guiné, Papua Nova Guiné, desses lugares assim, bem pequenininhos e pobrezinhos, mandaram um atleta para natação, na cidade dele não tinha piscina, ele mal sabia nadar. E daí falaram para ele: você não quer desistir? Não, eu vou completar a prova com orgulho de estar representando o próprio país. Quase se afogou, tadinho. Isso em Olimpíadas. E ele virou professor de natação, acompanharam a história dele, foi muito bonita, mas a preocupação do rapaz era representar o país, ele estava lá para isso. Então, essa coisa sofrida de trazer as dificuldades, de estar mostrando pelo país, e não fazendo a Austrália passar vergonha, porque, desculpa, se eu fosse australiana, eu passaria vergonha em ter uma representante dessa fazendo esse papel esdrúxulo. Não é lugar de ativismo, não é lugar de protestar contra coisa nenhuma, né? E ainda assim, você pode, de forma inteligente, como ela é acadêmica, ela deveria ter pensado em outras formas, fazer um papel bonito, dançar como se esperava nos Jogos Olímpicos, fazendo um protesto, ela poderia fazer. Como as meninas do Brasil sempre dançam as músicas brasileiras, elas sempre fazem homenagem ao nosso país. É lindo isso. Sim, faltou orientação, faltou muita coisa. Discernimento, assim, é algo que, se existe, né, uma confederação, um órgão competente que está, dirigentes que estejam atentos a isso, né, porque não é brincadeira, não é brincadeira. Os Jogos Olímpicos não pode ser considerado brincadeira jamais, nem assim, se faltar posicionamento dos dirigentes, para mim, assim, eu não sei onde que a gente vai parar. Você falou dos valores olímpicos, né? Igualdade, equidade, justiça, respeito pelas pessoas, racionalidade, compreensão, autonomia e excelência. Agora, assim, de todos esbarramos em vários que ela não cumpriu. Exatamente. Pelo menos metade. Pelo menos metade. Só que, assim, essas coisas, elas parece que estão sendo deixadas de lado dentro dos Jogos Olímpicos para se dar espaço para o tipo, quero colocar modalidades que eu traga mais jovens. O que será mais importante? Né? Você colocar modalidade para ter mais jovens, ou você se fundamentar mais nos valores olímpicos e realmente valorizar quem já foi olímpico e quem está querendo ser? Porque eu sempre falei que, assim, para mim, atleta é extraterrestre, é outra vida, é outra modalidade de pessoa. Você abdica de muita coisa para você ser um atleta. Realmente, quando a gente faz aquela comparação de, tipo, são deuses do Olimpo, são mesmo. Porque para estar numa Olimpíada e ser o melhor do país, o melhor do mundo ali, concorrendo à vaga de um dos melhores do mundo, tá no ranking ali do top 10, o cara tem que ser incrível. Tem que ser incrível. Né? E para ser incrível, ele precisa treinar muito mesmo. Então, assim, o esforço, levar o corpo, não só o corpo, né, a mente também, ao extremo do extremo. Daí, eu já não aceitaria, Renata, né, que eu não sou ninguém, não aceitaria o breaking como uma modalidade que poderia ser olímpica, porque eu não entendo os critérios de avaliação. A não ser que você mostre para mim assim, olha, eles precisam executar o movimento XYZ
em tal tempo, com a perfeição de pôr o pé aqui, pôr a cabeça ali, pôr não sei o quê, que é isso que nas ginásticas é assim, né? A grosso modo, é assim. Aí eu vou entender que o cara realmente se esforça para chegar nessa perfeição. Claro. Agora, a gente não tem nada disso, claro. Vai a pessoa lá e fica rodando que nem uma louca no chão, se esfregando que nem uma minhoca. E aí fala que está se expressando e eu tenho que considerar isso como, nossa, ela é a melhor do mundo, ou fulano ou ciclano. Bem diferente da apresentação do japonês lá que ganhou, né? Sim, do Canadá, né? Do japonês, ele era do Canadá, né? O campeão. Não, mas a questão eu acho que é exatamente essa, né? Os atletas, eles doam a vida deles para isso, para fazer bem feito. Ainda se a gente considerar as atletas femininas, né? As meninas brasileiras, tem que trabalhar, tem que treinar. Aqui não tem treinador, não tem preparador físico, não tem essa cadeia de preparação esportiva como os outros esportes ainda, pela novidade toda. Ninguém nem sabe como treinar. Na verdade, nem são atletas ainda, né? São dançarinos, mas não tem ainda a cultura do atleta e toda essa dificuldade que você tem que trabalhar, você tem que se sustentar, você tem que pagar o seu transporte para conseguir treinar, para realizar o sonho olímpico de você dar uma vida melhor para sua família, para si mesmo. Quer dizer, super, super difícil a vida dessas meninas, que eu conversava outro dia com a professora, a Niwa Kozuma, hoje ela é a árbitra, inclusive, do Red Bull, ela é muito séria e ela trabalha conosco na pós-graduação de dança. Então, eu sempre converso com ela e consulto muitas vezes. E ela falava, olha, tem gente que eu me preocupo, o que vão fazer depois da Olimpíada, se não forem classificados? Vai ter suicídio para, sabe, nesse nível, porque as pessoas apostam tudo, não tem ideia de quantas vagas tem, se tem possibilidade de entrar ou não, e estão assim no limite do limite. Se não der certo, vai se suicidar. Olha que absurdo, que responsabilidade. É assim, a vida do atleta ela é construída, né? Ela é pautada naquilo. Primeiro eu ganho um campeonato mais simples, até que alguém identifique que eu sou bom o suficiente, eu aumento a minha preparação para ir para um campeonato maior, e assim, vão cumprindo metas, né? Ele vai passando por fases, que nem videogame. Você vai passando claro. Por fases, né? As federações e as confederações, elas vão apontando para a gente quais são as competições validadas e como é que está o ranking, quem foi que ganhou, quem não ganhou, e a partir disso que a gente vai entendendo que aquela pessoa, se ela quiser, claro, né, ela pode disputar uma Olimpíada ou não. A forma como o breaking entrou, a gente não conseguiu entender esse passo a passo, né? A gente não conseguiu ter essa clareza. E isso deixa margem para as pessoas ficarem confusas, tanto em relação à modalidade, em relação à dança em si, e fora que aquilo que você falou, denegriu, né? Denegriu a classe da dança como um todo. Da dança como um todo. E denegriu as Olimpíadas também. Exatamente, né? Por posição 32 atletas, se fala muito mais dela, que fez uma besteira, do que dos outros 31 Sim. maravilhosos que foram para lá, porque são todos maravilhosos, afinal de contas, passaram em todas as peneiras, né? Para chegar nos Jogos Olímpicos. Então, um absurdo, um desrespeito com a dança, com o breaking, com os atletas. E na minha visão, sim, foi uma falha grave da direção, dos dirigentes, de quem está aí acima, que tem que manter os valores olímpicos. E enquanto arbitragem, o que a gente aprende num curso de arbitragem, né, Renata? Eu não sei se você passou por arbitragem, eu tive que fazer todos os cursos, porque eu cheguei a arbitrar internacionalmente,
E eu falava, eu fico mais nervosa do que competir, porque é muita responsabilidade. Você tem que ser transparente, você tem que ser justo, você tem que seguir as regras, os critérios e conhecer todo o código de conduta, todo o código de ética. A maioria pode não conhecer. Eu estudava absolutamente tudo, porque eu era uma dirigente e eu tinha que cobrar. Sim, tá certíssima. Na ginástica. É onde eu vejo a falta. Cadê esses dirigentes, né? Eu não cheguei nesse nível de arbitragem seu, mas para ensinar a ginástica artística, você precisa fazer com que as meninas entendam, e os meninos entendam onde eles estão errando. Então, você precisa conhecer a pontuação para depois você chegar lá num Troféu Brasil, numa Copa São Paulo, que são os nossos aqui, as competições menores, e eles saberem, olha, não, é porque você não elevou o quadril, porque a sua perna, o seu pé não estava, a ponta não estava legal, enfim, porque você não executou a ponte da forma como poderia ser melhor, tal. Aqui tira 0,10, aqui tira 0,30. Então, eles precisam também ir entendendo isso, até para conseguir chegar, né? Ó, quero ser atleta ou não quero ser atleta. Exato. Mas isso faz parte da construção de um atleta, o treinador mostrar que faz diferença. Eu estou buscando cumprir os critérios, porque é o que o árbitro vai olhar. O árbitro vai olhar para você e vai ver que você não elevou o quadril aqui. Então, vamos tratar de trabalhar isso. Então, você tem metas a cumprir. E, ao contrário, uma coisa que me preocupa muito, porque fica essa discussão. A dança é arte, não é esporte. Não. A dança, a partir do momento que é alto rendimento, ela toma características esportivas, até por segurança física, de saúde. A gente tem que passar a olhar assim, porque é alto rendimento, tem um alto comprometimento. Corpo e mente, é ser integral. E aí é que começa a ter falhas, né? Mas assim, a análise tem que ser esportiva, né, Renata? Carla, o esporte, o que diferencia o esporte do subjetivo, da arte? O esporte tem regra. O esporte tem regras. Assim, a gente precisa de regras, e eu acho que isso que é o tão legal. É isso o que faz tão bem, o que constrói tão bem melhores cidadãos, né? Sim. Porque você ensina, você disciplina de uma forma com movimento, tal, assim, mas precisa da regra. Você precisa da regra. Claro. Você ensina a regra para uma criança desde pequeno e valores, né? Isso é isso que importa, é isso que é importante. Claro. Com certeza, essa criança vai ser um adolescente, um adulto, né, uma pessoa melhor. Tenho certeza que as pessoas que foram construídas dentro do esporte são pessoas melhores das que não foram, até corporalmente falando. Se a gente não estiver falando aí de caráter, mas vamos falar da composição corporal, de tudo que foi construído. É uma pessoa que tem uma melhor constituição corporal. Então, se a gente sair dessa questão aí da formação do caráter, enfim, da questão das regras, de como isso faz o esporte ser algo diferenciado. E aí eu jamais posso chegar nos Jogos Olímpicos, em que está todo mundo de olho nisso, e deixar passar batido uma situação como essa. Não, de jeito nenhum. Ainda, você falando dessa questão do esporte, realmente, assim, se você pensar psicologicamente, emocionalmente, a criança ela vai se preparando muito mais para um adulto que vai ter uma vida, vamos dizer, uma vida comum de trabalhador, de executivo, mas emocionalmente, psicologicamente, muito mais preparado para os desafios. Quer dizer, tem todo um benefício construído, né, que a pessoa pode encarar questões difíceis, que também fica essa coisa da arte, tudo pode, eu sinto, sei lá, mil coisas, individualizo, claro, isso é muito legal também, mas uma coisa não desvaloriza a outra.
Eu não preciso diminuir o esporte porque a arte é boa, eu não preciso diminuir a arte porque o esporte é bom. Não, não tem nada a ver. Então, isso é muito ruim para o ser humano. De jeito nenhum, você falou uma coisa aí. Uma coisa complementa a outra. Vou usar o exemplo aqui das meninas da ginástica rítmica. Cada vez mais, né, Renata? Quanta expressividade. Assim, gente, é coisa encantadora demais. Eu já trabalhei com rítmica. É extremamente difícil. É extremamente difícil. É força, é flexibilidade, é precisão, muita coisa junto. E ainda você está lá sorrindo, como se não tivesse doendo. Uma das meninas do conjunto brasileiro, ela fez a apresentação dela com uma lesão na panturrilha, sorrindo. Como se nada tivesse acontecendo. Então, não dava para identificar quem estava machucada. Que linda! Não dava. Mas e esse ano assim me impressionou demais, porque assim a dança e a expressão melhorou tanto, que eu estava até comparando. Falei, gente, elas estão melhores que muito bailarino de musical. Elas estão interpretando muito bem e com a vantagem da técnica física que elas têm, né? De ginástica, de passos aéreos, de coisas incríveis. Então, cada vez mais eu vejo a arte e o esporte juntos e é o que vai dominar mesmo o ser humano múltiplo, né? Que faz tudo e muito bem. Então, no musical faltam essas meninas, falta ainda essas meninas cantarem como nos musicais. Gente, mas é isso. Enfim, olha, eu acho que a nossa conversa no sentido de valorizar essa dedicação desses atletas, crianças, jovens, né, gente que está chegando, valorizar, abrir espaço para mais oportunidades, né, Renata? Quer complementar? Muito, assim, as oportunidades que os Jogos Olímpicos trazem, que está todo mundo de olho, então fica todo mundo muito interessado em várias modalidades diferentes, em querer saber, em querer experimentar. Isso deveria ser muito mais planejado, mais utilizado. Eu acho que a gente poderia, sim, ter mais locais, mais espaços para oferecer isso, né? Infelizmente, essas informações talvez não cheguem como eu gostaria nas pessoas. São só 19 dias, né, de Jogos Olímpicos, e aí a gente passa por Jogos Paralímpicos e depois parece que todo mundo esquece que existiu esporte, né? Só daqui 4 anos que vamos falar de algumas coisas. Isso é triste demais, né? Eu queria que fosse um pouco, assim, fosse muito mais, que pode ser muito mais. Mas o acesso que eu tenho não é o mesmo acesso que a maioria das pessoas tem, a saber onde tem esporte, onde não tem, como procurar. Então, isso poderia ser facilitado e ser melhor utilizado durante os Jogos, durante esse período aí, pelo menos esse mês, que está todo mundo falando nisso. E a seriedade, né? Manter essa seriedade dos Jogos Olímpicos com os valores que eles têm, não esquecer jamais as pessoas que foram campeões, a história, né? A história que antigamente tinha-se muito menos, não é oportunidades, mas acesso a alguns tipos de estudos, de informação, até mesmo de aparelhos que são utilizados hoje, e eles conseguiram ser campeões tempos atrás. Então, acho que isso precisa ser valorizado, precisa ser mantida essa história, né? Todo esse histórico aí dos antigos campeões olímpicos. Então, eu desejo muito que essa situação seja contornada da melhor forma possível, para que a classe esportiva não siga frustrada. É isso. É isso aí. É isso aí. E a gente vê, de um lado, estatísticas de que as escolas estão com crianças cada vez com menos habilidades físicas, com mais dificuldades motoras, menor desenvolvimento motor,
E do outro lado, a gente também recebeu notícias de que com os Jogos Olímpicos já tem muitas crianças querendo se inscrever nos Centros Olímpicos, treinar. Então, essa empolgação é linda, a gente tem que manter. O esporte educa, o esporte constrói pessoas muito melhores, né? Valores, já falamos aí dos valores olímpicos, é isso. Vamos em frente, né, Renata? Vamos em frente. Quero deixar um recado para os profissionais de educação física, para os professores, para aqueles que não se sentem capazes, né, de ministrar algum tipo de modalidade. Talvez a formação não aproveitou a formação como poderia ser aproveitada, e está aí meio descrente da modalidade não, da profissão, né? Não perca a esperança, não deixe de correr atrás, você é muito melhor do que você imagina, do que você pensa que você é, e você pode muito mais, e a educação física, o esporte é o futuro, não tem como ficar sem. Eu acredito nisso também. Em breve, eu e a Renata traremos aí algumas novidades. Vamos procurar ajudar vocês a fazer um trabalho bom, de excelência, com valores olímpicos, né? Para ser bem remunerado, para ser bem remunerado, para ser reconhecido, para ser reconhecido na profissão, valorizado. Sim, merecemos. Exatamente. Gente, muito obrigada. Obrigada. Beijo, até a próxima, Carla. Tchau.